E sim, eu voltei para esse lugar incrível, maravilhoso, que com certeza você se lembra muito bem desse lugarzinho aqui, né? Pois é, esse lugar vai ser sempre o lugar aonde a gente vai ir para poder gravar o Resumindo Desenhos. E sério, gente, eu amo esse quadro, por causa que eu simplesmente resumo os desenhos e tal, assim, tipo. Nha, 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 nha. Eu vou dividir esse vídeo por partes. No caso, eu vou dividir entre os episódios, assim e tal, só que. Vocês entenderam? E eu. É... Vamos começar, tá, gente? Bora lá. Vamos começar com o episódio ao quarto episódio, gente. O primeiro episódio a gente consegue ver algumas interações entre os personagens, que no caso foram mais os da equipe roxa. Porque não sabe, tem essa divisão do Adventure Camp do TDB, gente, por causa que sim, é o Adventure Camp BBB, quer dizer, TDB. Adventure Camp TDB Adventure Camp. É isso, é. É isso. Adventure Camp TDB. É. Por que eu tô falando tanto é? Mas então, gente. Tá. No primeiro episódio, a gente consegue ver algumas interações entre os personagens. A gente começa com o belo triozinho entre o Luke, o Minion e o mais especial, mas ao mesmo tempo não muito especial, é o Pikachu. Sim, gente, o Pikachu também tava nesse triozinho. Agora sai daqui vocês. Então, é isso. A gente não vê muito o lado de vilão do Minion, do Mickey e da Pintadinha no primeiro episódio. Mas a gente tem um spoiler do segundo episódio que a gente vai falar agora. Ok, segundo episódio. Gente, não repara no barulho, não. Parece que tem um igual, seu que tá fazendo muito barulho. Parece que tá um monte de sabor, que ele tá fazendo muito barulho, tá bom? Tá bom, tá, vamos lá. No segundo episódio, a gente tem o primeiro desafio, que quem vence, que a equipe que vence é a equipe roxa. Ai, eu acho que é nesse episódio que também a gente consegue ver uma rivalidade entre o Tigrezão e a Pintadinha. Eu acho que aí que tem uma rivalidade. Não sei se é no segundo ou no terceiro episódio. E nesse episódio a equipe azul perde e quem vai pra casa é o amarelinho. Triste. Mas que ele foi um queridinho pra mim no round 6. No round 6. É isso. Gente, é isso. E agora vamos pro terceiro episódio. No terceiro episódio, a gente tem uma... Gente... Ai, por isso que eu falo que não tem como gravar em um lugar que tem construção. Mas então, continuando. No terceiro episódio, a gente tem mais um desafio que eu esqueci qual é o desafio. Então, editor, bota aqui pra gente ver qual é o desafio. Ok, vocês entenderam, né? Ok. Quarto episódio. Quer dizer, nesse episódio a gente vê um pouquinho mais da rivalidade da Pintadinha com o Tigrezão e um pouquinho mais da vilania da Pintadinha, sabe?
E nesse mesmo episódio, quem vai pra casa é o Ben. Pelo fato de que ele não ajudava na equipe, ele só ficava lá e ele ficava... Ele só ficava assim, gente. Terceiro episódio passou. Quarto episódio. Nesse episódio, a gente... Ai, gente, eu esqueci. Eu esqueci o nome. Ai, tá bom. Nesse episódio, nesse específico episódio, a gente tem mais um desafio. E eu acho que é nesse episódio que a gente vê um pouquinho mais do Minion com o Luigi. Que eles... Ai, gente, eu não sei. É que o Minion e o Luigi, eu acho que é nesse episódio. Se não for o editor, bota qual episódio que é isso. Mas então, nesse episódio, o Minion e o Luigi, eles mostram que tem uma certa amizade entre eles e tal. Mas, pelo fato deles serem de equipes completamente diferentes, eles não conseguem conversar direito. Também, né? O Mickey só atrapalhava. E nesse episódio a gente tem o desafio e tal, né? E aliás... E é nesse episódio em que o Hipó vai embora. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu não sei. Eu acho que é Hipó. E a gente vai pro quinto episódio. Ok. Quinto episódio. O que tem no quinto episódio? No quinto episódio, eu falava avisando, o jacaré vai embora. Sim, o jacaré, ele vai embora. Ele é eliminado. Motivo? Eu acho que é por causa do que o Tigrezão, ele falou pra equipe inteira que o jacaré e a Pintadinha tinham uma aliança. Vocês já sabem, né? O Tigrezão e a Pintadinha tem uma rivalidade. E se ele descobrir que alguém da equipe dele tiver uma aliança com a Pintadinha, com certeza ele vai querer eliminar a pessoa que tá na equipe dele que tem uma aliança com a Pintadinha, gente. Porque a Pintadinha, né? Também ela é uma vilã, né? Então não tem como não gostar. Quer dizer, como não gostar dela. E nesse episódio a gente também tem o desafio. E eu tô com preguiça de ir pra esse lado. Então o editor pode pôr a cena. Ok. Eu já falei, o jacaré vai embora nesse episódio. Então, bora pro episódio 6. No caso, o sexto episódio. Nesse episódio, Gente, eu não me lembro muito bem desse episódio, porque esse episódio é literalmente esquecido. Nesse episódio, quem vai embora é o Pikachu. Sim. Nesse episódio, Ai, eu esqueci. Nesse episódio... tem tipo uma caça ao tesouro, porque literalmente é uma caça ao tesouro. As equipes têm que procurar as 3 objetos que estão espalhados. Quem venceu foi a equipe azul. Depois de tanto perder, né, finalmente ganhou. E a equipe roxa teve que ir para eliminação. Eles começaram a voltar e tal. E quem foi eliminado foi o Pikachu. Motivo também não sabemos, né? Por causa que esse aí realmente teve uma eliminação bem injusta. Dizendo assim, sabe? E nesse episódio, a gente repara que o Pingo e a Pintadinha começam a ter eles
parece que formaram uma aliança, assim, só que não foi mostrado. Tipo, quem não sabe, um pingo é esse aqui. A pintadinha é essa aqui. É. E eles, parece que eles tinham, tipo, uma aliança no meio de tudo isso. Por causa que eles se mostraram ajudar um ao outro. Só que no meio disso, né, tem a ver... uma certa briga entre eles dois, né? A Pintadinha chamou ele, tipo, ai, que nojento, você é um sendo muito nojento. Ok. Passou-se o episódio, não teve muita rivalidade entre o Tigrizão e a Pintadinha nesse episódio. E a gente vai direto pro episódio 6. Eu acho que é o 7º episódio. Então, a gente vai pro 7º episódio. O que acontece nesse episódio? O Pingo é eliminado. Tá, vamos lá. O desafio tinha sido o seguinte: os personagens, eles tinham que levar, no caso os competidores, né, eles tinham que levar um pote de massinha pro lado, pra uma linha de chegada, que era tipo uma corrida. Eles tinham que levar uma coisa pro outro lado da linha de chegada, que era a corrida, né, gente? Eles tinham que completar o desafio. Aí, a Pintadinha e o Pingo, eles arrumaram uma estratégia. Sim, uma estratégia para levar um pote de massinha pro outro lado de negócio. Sendo que, na verdade, todo mundo poderia ter se ajudado e eles iriam ganhar. Mas, enfim, né, eu não tô muito do lado deles, não, por causa que eles ganharam tanto que eu não tô nem a fim de ver eles ganhando de novo. Mas, então... Misericórdia, gente. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão escutando esse barulho? Tirando esse barulho que acabou de acontecer, né? Nesse episódio, a rivalidade entre o Tigrizão e a Pintadinha evoluiu mais. E a equipe azul venceu, a equipe roxa teve que ir para eliminação, mais uma vez. Aí, os personagens, eles votaram, né? Votaram no Pingo. O motivo, não sabemos, brincadeira, gente. Eu sei muito bem o porquê que ele foi eliminado. Pelo menos na minha perspectiva, eu percebi. Ele foi eliminado porque ele... Ai, pera, deixa eu botar meu pé aqui. Então, ele foi eliminado porque ele estava mais responsabilizado por carregar o pote, né? O pote de massinha. Ele estava tão responsabilizado em levar o pote que os outros não ajudaram. Então, na hora da eliminação, eles botaram a culpa nele, porque eles botaram a confiança no Pingo para poder levar o pote pro outro lado da linha de chegada. Ok, né? Episódio 7. Né? Aí nós vamos pro episódio 8. E quem é eliminado? Sim, Luigi é eliminado. Pois é, e nesse exato episódio, a equipe azul perde. E qual é o desafio? Gente, eu esqueci qual é o desafio. Pera, deixa eu lembrar. Eles tinham que fazer um desenho em 1 minuto, 2 minutos. Eu esqueci, acho que é 3 minutos, não sei. Deixa aqui a resposta aqui, editor, por favor, por causa que eu não posso dar fake news. Então, gente, a equipe azul perde, mas no começo do episódio, tá, eu vou resumir aqui, gente. No começo do episódio, a Pintadinha e o Luigi, eles inventaram de formar uma aliança, porque no próximo episódio após esse, eles iriam, as equipes iriam se desfazer, no caso, chegaria a fusão. Que não sabe o que é a fusão é quando as duas equipes, elas se juntam
e tem que ir atrás de... Ou elas vão... E nesse episódio, a Pintadinha revela que o Luigi ajudou a Pintadinha a ganhar o negócio. Porque ela manipulou ele falando que só se você perder de propósito que eu vou formar uma aliança com você. E ele perdeu e ele foi eliminado. Viu, gente? Ai. Viu, gente? Por isso que eu falo, não confie em galinhas. Chegamos no episódio 9, gente, né? Então, nesse episódio, simplesmente tem o especial de terror, gente. Eu amo com todas as minhas forças os especiais de terror da Turma dos Brinquedos. Se você não gosta, né, gente? Quem sou eu pra opinar, né? Mas então, tirando o fato de que eu gosto desse episódio, o episódio era o seguinte: o apresentador do reality do Adventure Camp, ele falou que não iria ter o desafio naquele dia, pois as equipes se desfazeram, né? Teve a fusão, o negócio, né? Aí, quando eles descobriram, tinha um jacaré indo atrás deles. Sim, um jacaré. O jacaré ficou pegando eles assim, sabe? Tipo, que nem assassino. Que nem assassino. E foi atrás de todo mundo, pegou o pessoal lá. No caso, eu achava que o Tigrezão e o Mickey, eles iriam formar uma aliança, porque estavam conversando, assim, com o Stitchão, né? O Stitchão foi pego. E eu achava que eles iriam formar uma aliança, o Mickey e o Tigrezão. Só que não, eles não formaram uma aliança. E quem venceu esse episódio foi o Luke. Ele ganhou a imunidade. Ok. Aí quando chega a hora da eliminação, quem é eliminado? Stitchão. Por quê? Morias, já falei que não sei. Não sei o porquê. Eu não sei, gente. Mas então, ele é eliminado, vai embora, né? E no episódio 10, no caso, o próximo episódio, que é o episódio 10, vou logo avisando quem é o eliminado, é meu favorito, o Ted. O Ted, gente, eu chamava ele de urso elegante, porque no começo da série ele se chamava Urso Elegante. Aí, quando chegou no episódio da eliminação dele, ele fala que, na verdade, o nome dele é Ted. Que, no caso, é esse, o 10º episódio. Ele resistiu tanto, gente. Ele era um divo. Era um divônico. Mas, então, quando... nesse episódio, eles tinham que procurar, tipo, uma caça-tesouro. Eles tinham que procurar um pote de tinta. Não, pote de tinta não. Um pote de tinta. Eu acho que é um pote de tinta. Eles tinham que procurar um pote de tinta. Aí, quem achasse iria ganhar a imunidade, né? Só que no meio disso, a Pintadinha tentou formar uma aliança com o Ted, né? Só que aí o Luke chegou e falou: não, você não pode fazer uma aliança com ela, que ela é malvada. Ela vai acabar com a sua vida. Ele falou tudo isso. Aí no final, o Ted falou que ele confiava mais no Luke do que confiava na Pintadinha. Então, ele ficou com o Luke, óbvio. Aí, quem vence o episódio, ganha a imunidade, é o Mickey. O Mickey, ele ganha a imunidade. E na hora da eliminação,
quem foi eliminado foi o Ted. Pois é, né? Momento emocionante, né? O Luke falou pra ele, ai, você arrasou, você foi um divo, chegou no top 6. Você merecia chegar no top 3 e tal, né? Ele falou tudo isso, o Luke foi um fofo, gente. Ele é um divo, ele é um ótimo amigo. E o Ted, né, foi embora. Aí, então, no episódio seguinte, episódio 11, a gente tem a eliminação do Minion. Ai, aliás, no episódio 10 teve uma corrida, por causa que deu empate, tá? Deu empate no Minion e no Ted, tá, gente? Tá bom? Deu, assim, um negócio. Aí o Minion ganhou e o Ted perdeu, aí ele foi eliminado. Mas então, voltando ao assunto, episódio 11. Nesse episódio, o Minion é eliminado. Nesse episódio, os competidores, eles não iriam competir pela imunidade, e sim pela permanência no negócio. Eles tinham que ficar em cima de uma cama, sim, em cima de uma cama, mais tempo um que o outro. Só que o negócio se passava dentro de um quarto, gente, não de um acampamento assim de forma literal, então, mas vezes que é alguma coisa assim, sabe? E nesse episódio, o Minion, ele perdeu porque ele passou menos tempo em cima da cama, né? E ele foi eliminado. É isso. Foi maldoso com todo mundo, né? Foi embora, falou tudo que tinha pra falar. Falou tipo, não. Eu merecia. Eu fiquei mais tempo que todo mundo aqui. E foi embora, né? Desabafou lá. É isso. No episódio 12, o eliminado é o Mickey. E nesse episódio, a Pintadinha e o Mickey criam uma rivalidade. Porque o Mickey falou que ele iria ganhar o Adventure Camp. Só que aí a Pintadinha falou, Da onde que você tirou isso? É claro que é eu que vou vencer. resumindo, ela não venceu. Né? Aí, eles criam uma rivalidade, assim, sabe? E teve o desafio. O desafio era eles procurarem três troncos, se eu não me engano. Eles tinham que encontrar 3 troncos que tinham um laço, assim, um laço roxo, eu acho. Aí, quem achasse mais iria ganhar, quer dizer, quem achasse os 3 troncos ia ganhar a imunidade. E a Pintadinha e o Luke também criam rivalidade. Nossa, gente, meu Deus, a Pintadinha tava disparada nesse episódio. Aí, a Pintadinha, ela ganha a imunidade, né? Se ela não ganhasse, ela teria sido eliminada, né? Gente, que isso? Meu Deus. Pera. Meu Deus. Gente, que isso? Mas então, né? Continuando, quem foi embora foi o Mickey. Ele teve mais votos porque a Pintadinha votou nele. Ele votou no Luke. O Luke votou no Mickey. O Tigrizão votou no Mickey também. E aí ele foi embora, né? Né? Aí nós chegamos no último episódio, episódio 13. Nesse episódio, tivemos os 3 finalistas, todos os competidores eliminados voltando. Não para ter uma nova chance, né, gente? Só para, assim, torcer, né? Para dar uma motivação ali. Aí, os finalistas, eles tinham que... No caso, o Luke, o Tigrizão e a Pintadinha, eles tinham que escolher um competidor anterior, um competidor eliminado para ajudar eles na final. Ok. Nesse desafio, tinha 2 rodadas.
porque era uma corrida. Eles tinham que... Casita? Meu Deus, casita. Mas então, a gente... Os competidores escolhem, né, gente? O Luke escolhe o Ted, obviamente. A Pintadinha escolhe o Minion, o Tigrezão escolhe o Pikachu. Ok, né? Aí, fica quieto! Aí, né? Aí, quem fica em terceiro lugar é o Luke, porque, sério, gente, na parte que eu falei que ele é um ótimo amigo, eu não tava brincando, ele realmente é um ótimo amigo. Ele basicamente ficou lá parado, ajudando o Ted, porque eles tinham que subir uma montanha pra poder chegar na linha de chegada. Ok. Aí o Ted acabou se machucando no meio disso. Aí o Luke foi e ajudou ele, né? Perdeu, mas pelo menos não perdeu a amizade com o Ted, gente. Tipo, é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Mas então, ok. Aí a gente vai pro top 2. Quem tá no top 2? Pintadinho e Tigrezão. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas ok, né? Nesse episódio, quer dizer, na segunda rodada, eles tinham que voltar pro acampamento, tinham que voltar lá com o apresentador, né? Aí eles foram correndo, né? O Minion falou, bora, Pintadinha! Só que aí, na hora que o Tigrezão falou pro Pikachu, agora, Pikachu, vai! O Pikachu empurra o Minion e a Pintadinha. Crianças, não façam isso, tá bom? Isso machuca. Não pode. Mas então, né? A gente chega... Aí o coisado do Tigrezão, ele ganha, né? Por causa que a Pintadinha acabou se machucando, né? Ela caiu de uma altura, né? Imensa. E óbvio que ela não ia conseguir continuar, né? Correndo pra poder chegar na linha de chegada. Alguém ajudar ela? Não. Aí, o Tigrezão vence, todo mundo elogia ele. Se bem que ele realmente foi um ótimo competidor. Ele se esforçou muito, chegou na final e ainda venceu. E ele ainda falou que o apresentador, ele pediu que o Tigrezão falasse com que ele ia gastar todo o prêmio, e ele falou que ele ia comprar roupas, comida para quem? Pros necessitados, para quem é morador de rua. Gente, ele é divônico, ele é maravilhoso. Gente, tipo, meu Deus. Mas então, né, a gente chega aí no final. E aí tem a ordem de eliminação e tal, né? E o episódio acaba. E aí é o fim do Adventure Camp. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. E querem que tenha mais ordem de eliminação e outras coisas, ou resumindo desenhos e tal, é só escrever nos comentários que eu decido fazer, ok?